Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos dar continuidade à leitura desse livro, Teorias da Etnicidade, seguido de grupos étnicos e suas fronteiras, de Frederic Barth. Hoje faremos a leitura aí do capítulo 5, onde ele vai falar sobre o estado atual do debate sobre a etnicidade. Então vamos lá. Ponto 1. As aquisições. As pesquisas contemporâneas sobre a etnicidade, para além de suas divergências, repousam numa base mínima de aquisições teóricas comuns, originárias da crítica geral, do ponto de vista primordialista. No número dessas aquisições, aparece especialmente a prioridade atribuída aos aspectos relacionais e dinâmicos da etnicidade. O caráter mais relacional que essencial das identidades étnicas. De maneira geral, as teorias da etnicidade acentuam o fato de que o nós constrói-se em oposição ao eles. A afirmação de Murphy, segundo a qual a pertença a um grupo implica a existência de uma categoria de excluídos, é, desde então, amplamente compartilhada por todos os pesquisadores. A etnicidade tem, por definição, uma face de Janus, que ao mesmo tempo que afirma um eu coletivo, nega um outro coletivo. Sua característica principal é a emergência de uma consciência de separação e de formas de interação que só podem surgir num contexto social comum, o que leva Albert a afirmar que, da perspectiva da etnicidade, não existe maior estrangeiro que seu vizinho. Logo, o que é preciso estudar, portanto, é menos o grupo étnico que a matriz social ou histórica em perpétua mutação, ou as redes de sociedades de onde emergem os fatores de etnicidade. Este aspecto relacional é fundamental nas teorias interracionistas, mas é também fortemente afirmado nas abordagens mobilizacionistas em razão da importância central que elas atribuem à competição e ao conflito étnico. A etnicidade não se manifesta nas condições de isolamento, é ao contrário a intensificação das interações características do mundo moderno e do universo urbano que torna salientes as identidades étnicas. Logo, não é a diferença cultural que está na origem da etnicidade, mas a comunicação cultural que permite estabelecer fronteiras entre os grupos por meio dos símbolos simultaneamente compreensíveis pelos insiders e pelos outsiders. O aspecto relacional das identidades étnicas implica igualmente que a identidade étnica só pode existir como representação forçosamente consciente em um campo semântico onde funcionam sistemas de oposição. O caráter mais dinâmico que estático da etnicidade. A maioria dos autores contemporâneos recusa-se a ver na etnicidade um fato social dotado de uma importância universal e invariante, mas a define mais como uma variável ou como uma estrutura social de reserva, podendo ou não ser ativada pelos atores. Em outras palavras, a etnicidade não se define como uma qualidade ou uma propriedade ligada de maneira inerente a um determinado tipo de indivíduos ou de grupos, mas como uma forma de organização ou um princípio de divisão do mundo social, cuja importância pode variar de acordo com as épocas e as situações. Para a maioria dos autores contemporâneos que consideram a etnicidade ou como um tipo de ação social, no sentido weberiano de comportamento orientado de modo significativo para com os outros atores, ou como um modo de organização das relações sociais, seu conteúdo, tanto quanto sua significação, são suscetíveis de transformações e de redefinições. Esse aspecto dinâmico da etnicidade está estritamente ligado a seu caráter relacional, como nota Armstrong. A abordagem em termos de fronteiras, desenvolvida por Barth, implica raramente que a etnicidade é um feixe de interações cambiantes mais que um componente nuclear da organização social.
Ponto 2. Os pontos do debate. A partir desses pontos de acordo fundamentais, as pesquisas atuais sobre a etnicidade manifestam um determinado número de divergências teóricas nas quais, por um lado, reencontramos de maneira recorrente a oposição entre concepções objetivistas e subjetivistas e, por outro, materialistas e idealistas. A etnicidade como fenômeno político versus a etnicidade como processo simbólico. Esse aspecto do debate opõe aos autores que atribuem a primazia a explicações da etnicidade em termos de relações de classe, de estatutos de poder, e aqueles para os quais é a construção simbólica da distinção cultural que fornece a base conceptual da etnicidade. Nos dois casos, a etnicidade é vista como uma construção social da pertença situacionalmente determinada e manipulada pelos atores. O desacordo recai na natureza da necessidade ou dos motivos que levam os grupos a se distinguir uns dos outros e a organizar suas relações sociais baseadas nestas distinções. Para uns, as necessidades subjacentes à definição das identidades étnicas são materiais: atingir o poder ou conseguir bens raros, estando os dois objetivos o mais das vezes ligados. Para outros, eles correspondem à necessidade de organizar de modo significativo o mundo social. Tal oposição é perfeitamente ilustrada pelo longo debate que opôs nas colunas da revista Man, Drummond e Jayawardena, em relação à análise da sociedade guianense, que constitui o terreno comum das pesquisas dos dois. Para Jayawardena, a forma tomada pela etnicidade em uma sociedade particular é determinada por condições estruturais, tais como as relações de classe e a divisão dos estatutos sociais e do poder. É a diferença no modo de incorporação dos indígenas nas sociedades coloniais da Guiana e de Fiji, que permite dar conta da diferença das identidades culturais dos indígenas nessas duas sociedades. Em Fiji, a situação de classe dos indígenas e o pluralismo social e institucional permitiram a manutenção de tradições culturais e linguísticas, transformando a identidade étnica num traço rotineiro da vida social. Na Guiana, onde o processo de proletarização dos indígenas erodiu de modo considerável a cultura indígena tradicional, a identidade cultural assumiu a forma de uma indianidade mítica utilizada de forma estratégica nas relações de rivalidade e de conflito com os outros grupos étnicos. Para Jayawardena, apenas esta segunda forma, na qual a identidade cultural se transforma em estratégia política consciente e organizada, deriva da etnicidade. Para Drummond, ao contrário, a etnicidade se resolve dentro do próprio processo de conceptualização de um outro étnico e sua dimensão mítica aparece tanto na cultura suposta real ou substancial dos indígenas de Fiji, quanto na indianidade suposta reconstruída ou simbólica dos indígenas da Guiana. É a natureza simbólica inerente à etnicidade que lhe confere sua eficácia política e não sua utilização na luta política que lhe confere uma dimensão simbólica. Vários autores tentaram ultrapassar esta oposição, articulando em um mesmo modelo de análise os aspectos simbólicos e instrumentais da etnicidade. Oppenheimer tenta, dessa forma, conciliar a importância dos aspectos culturais da etnicidade e os interesses políticos subjacentes à manutenção ou ao reforço dos grupos étnicos, subjacentes à manutenção ou ao reforço dos grupos étnicos. Ele mostra como em Israel o desenvolvimento da identidade drusa só pode ser compreendida colocando em relação
de um lado, os mecanismos específicos de manutenção das fronteiras que caracterizam a cultura drusa e, de outro, os interesses variados de diferentes categorias sociais da região, drusas e não drusas, para acentuar a distintividade de um grupo étnico druso. Braz propõe um modelo de transformação dos grupos étnicos, categorias, comunidades, nacionalidades, correspondendo essa transformação a um processo no decorrer do qual os limites culturais entre as categorias étnicas tornam-se mais fortes e os símbolos culturais encontram novas significações subjetivas. Essa transformação só começaria quando as elites escolhessem conscientemente símbolos étnicos como bases de mobilização para encontrar apoio em sua competição com outras elites. A proposta de síntese formulada por Komarov é mais ambiciosa. Visa conciliar num trabalho dialético as forças e as estruturas históricas que fazem emergir a etnicidade como princípio de divisão do mundo social e a maneira pela qual esta é experimentada na vida cotidiana como um sistema cultural de signos e de símbolos compartilhados. Mas, embora ele se proíba de ver na etnicidade uma forma de falsa consciência, suas dificuldades são manifestadas quando se trata de articular sua concepção de etnicidade como forma de totemismo baseada na dissimetria e sua visão marxista que lhe confere uma função de disfarçamento das relações de dominação. No final de sua análise, a imagem da câmara oscura de Marx é invocada para dar conta do papel da identidade étnica na reprodução das clivagens sociais que ela sustenta, mascarando-as e reforça, refratando-as. Na verdade, as duas abordagens parecem pouco conciliáveis na medida em que sua posição repousa no fato de que nos dois casos não são formuladas as mesmas questões. Para as teorias mobilizacionistas, a questão é saber por que as pessoas escolhem traços étnicos para organizar a competição e o conflito social, econômico e político. O que é o principal e o objeto da análise é a realidade do conflito, sendo a etnicidade apenas uma variável do comportamento político. Nas abordagens ditas culturais, a diferenciação e a identificação étnicas são colocadas como dados primários que são o objeto da análise. A questão é, antes há de saber como tais processos de diferenciação e de identificação funcionam, do que é de saber em quais finalidades externas são eles mobilizados. No primeiro caso, interessamo-nos por o que as pessoas realmente fazem, mais do que o que elas pensam ou dizem que fazem. No segundo caso, as categorias significativas da classificação social, o ponto de vista indígena, estão no centro da análise. Substância versus situação. Um dos pontos atuais do debate apresenta-se sob a forma de um ponto de equilíbrio que vem para colocar em questão as implicações teóricas das posições interacionistas e situacionalistas da questão, uma vez que elas desembocam em posições dogmáticas. A crítica do primordialismo não iria demasiado longe quando resulta numa visão puramente circunstancialista, segundo a qual a etnicidade se resume em suas manifestações situadas, sem que nenhuma substância seja mantida de situação em situação. Não nos arriscaríamos, então, a chegar ao que Keyes designa como um dilema conceptual. Se os atributos culturais associados a grupos étnicos particulares, quaisquer que eles sejam, são considerados como inteiramente situacionais. Então, a identificação de um grupo como grupo étnico é inteiramente arbitrária e desprovida do valor
de valor analítico. Estas novas questões, que frequentemente assumem a forma de uma reabilitação do cultural, não conduzem, entretanto, a um retorno às concepções antigas do grupo étnico, suporte de cultura. A dessubstancialização dos grupos étnicos, operada pelos antropólogos sociais, continua sendo a principal descoberta e a aquisição fundamental em que se apoiam todas as pesquisas atuais sobre a etnicidade. O ponto de partida comum a todas estas pesquisas é a distinção analítica entre a organização das relações étnicas e o conjunto dos modos de vida e dos costumes compartilhados por uma população. O que deriva do domínio da etnicidade não são as diferenças culturais empiricamente observadas, mas as condições nas quais certas diferenças culturais são utilizadas como símbolos da diferenciação entre in-group e out-group. A similaridade percebida, observa Poyer, é um reconhecimento dos vínculos materiais, históricos e não uma expressão de identidade. A passagem de um para o outro faz-se pela afirmação de valores contrastivos. Como o sublinha Schwartz, na medida em que as similaridades permanecem não destacadas quando a atenção é voltada para as diferenças emblemáticas, deveria ser possível que a diversidade cultural diminuísse, ao mesmo tempo que a diversidade étnica aumentasse. Esta advertência responde à afirmação de Barth, segundo a qual uma redução drástica das diferenças culturais entre os grupos étnicos não pode ser correlacionada de forma simples com uma redução da pertinência organizacional das identidades étnicas. Em razão dessa disjunção entre cultura e etnicidade, geralmente se admite que o grau de enraizamento das identidades étnicas nas realidades culturais anteriores é altamente variável e que toda cultura étnica é, em certa medida, remendo. A etnicidade não é vazia de conteúdo cultural. Os grupos encontram cabides nos quais pendurá-la. Mas ela nunca é também a simples expressão de uma cultura já pronta. Ela implica sempre um processo de seleção de traços culturais, dos quais os atores se apoderam para transformá-los em critérios de consignação ou de identificação com um grupo étnico. Concorda-se igualmente em reconhecer que os traços ou os valores aos quais as pessoas escolhem para prender suas identidades não são necessariamente os mais importantes, os que possuem objetivamente o maior poder de demarcação. Como frisou Weber, são precisamente essas coisas que podem parecer de pouca importância e geralmente estão na base da diferenciação intergrupal. Uma vez selecionados e dotados de valor emblemático, determinados traços culturais são vistos como a propriedade do grupo no duplo sentido de atrito substancial e de posse, e funcionam como sinais sobre os quais se funda o contraste entre nós e eles. Mas nada permite prever que traços serão dotados pelos atores desta função emblemática que os transforma na marca inalienável do grupo. Como foi estabelecido por Barth e como Moerman o demonstrou muito bem em relação aos Lues, a forma e a extensão do conteúdo cultural que as pessoas associam a um grupo étnico particular nunca podem ser derivadas de qualquer lista descritiva de características culturais que seria estabelecida independentemente das atividades socialmente organizadas nas quais categorias e descrições acham suas pertinências práticas. Mas se todos estão mais ou menos de acordo em considerar que os traços e os símbolos culturais são os significantes da diferença étnica, cada vez mais um grande número de autores chegam, entretanto, a pensar que isso não deve levar, por outro lado, a dispensar o exame dos significados. Seria conveniente, em outras palavras, colocar limites ao situacionalismo
e reconhecer que as definições étnicas não são totalmente arbitrárias e aleatórias. Um dos lances do debate atual torna-se, então, a reintrodução do conteúdo nas teorias da etnicidade sem reintroduzir o substancialismo das teorias anteriores, ou, para retomar os termos de Wilson, ultrapassar o dualismo estéril entre o essencialismo cultural do primordialismo e o formalismo relacional de Barthes. A afirmação de Barthes, segundo a qual o ponto crucial da pesquisa torna-se a fronteira étnica que define o grupo e não o material cultural que ela engloba, foi amplamente discutida desse ponto de vista. Handelman enfatiza o caráter interdependente do conteúdo cultural e da definição das fronteiras. É um conteúdo cultural do grupo que estabelece e legitima o contraste das fronteiras étnicas, ao passo que essas últimas modificam ou alteram os aspectos da cultura do grupo. Eriksen, saudando os méritos de Barthes e seus colegas, acentua que, por querer demais desconstruir as noções de cultura e de grupo étnico, elimina-se da análise a questão da significação que eles assumem para os atores envolvidos nas relações interétnicas. As críticas dirigidas a Barthes nesse ponto parecem-no relativamente infundadas. Sua exigência de considerar apenas o aspecto socialmente efetivo das diferenças culturais não chega a pretender que as identidades étnicas podem ser mobilizadas, negociadas ou manipuladas, independentemente do conteúdo cultural que lhes é associado. Ela significa simplesmente que, como bom antropólogo social, Barthes considera, pautando-se em Radcliffe Brown, que as comparações pertinentes em antropologia voltam-se para o sistema das relações sociais, tal como ele se estabelece pela alocação dos papéis e dos estatutos e não nos símbolos culturais, que não são, para retomar a fórmula de Litt, senão o hábito. Mas acentuar o aspecto simbólico ou emblemático dos traços culturais não leva a excluí-los da análise. É precisamente na identificação de determinados traços culturais como marca de sentido de um grupo que reside o trabalho de manutenção das fronteiras sobre o qual repousa a organização social dos grupos étnicos. Além disso, as identidades étnicas estão sistematicamente associadas, em Barthes, a valores culturais que servem como critérios para avaliar ou negar a pertença. Para que as identidades étnicas sejam significadas e aceitas, devem ser julgadas segundo um conjunto de valores aos quais se atribui um peso significativo. As fronteiras dos grupos étnicos determinam a esfera de interação dentro da qual os valores do grupo podem ser realizados. Em termos weberianos, poder-se-ia dizer que elas correspondem ao círculo social no qual decorre uma estimativa social positiva ou negativa da honra a um estilo de vida específico que se espera encontrar entre todos os que aspiram a fazer parte desse círculo. É quando as condições sociais não permitem mais os membros de um grupo manifestar e deixar avaliar pelos outros a excelência de suas competências étnicas que as pessoas podem ser levadas a mudar de identidade étnica. Mas assim como os comportamentos podem ser avaliados na medida de seus valores comuns, um grupo étnico pode manter sua unidade apesar das divergências nos modos de vida e nas formas institucionais, isto é, apesar do que se define habitualmente como uma cultura. O quadro de análise proposto por Barthes não leva, portanto, a encarar os membros dos grupos étnicos como frios estrategistas, determinados unicamente pela realização de seus interesses materiais ou como atores criando e recriando ao sabor das situações de interação das culturas indefinidamente maleáveis e manipuláveis.
Os valores culturais comuns ocupam, ao contrário, um lugar importante em sua teoria, não porque definam substancialmente entidades étnicas, mas porque coagem situacionalmente os papéis e as interações étnicas. Não é menos verdade que, ao tratar da organização social, o quadro de análise da etnicidade proposto por Barthes não atribui aos traços culturais senão uma significação contextual. Ao propor que se considere a cultura comum mais como implicação que como uma definição da etnicidade, Barthes recusa-se a considerar que as diferenças culturais possam ter uma pertinência em si mesmas fora do campo de relações onde se encontram organizadas em categorias étnicas contrastivas. O que importa para a análise dos fenômenos de etnicidade não é o conteúdo cultural específico deste ou daquele grupo, mas o processo de codificação das diferenças culturais que tornam as categorias étnicas organizacionalmente pertinentes. A fecundidade do modelo proposto por ele reside precisamente neste caráter formalista que evita que se deixe o quadro de análise dependente das atribuições de cultura que fazem parte de seu objeto. Coação versus opção. Aqui, a oposição recai no grau de liberdade que se atribui aos atores na determinação de seus papéis e estatutos étnicos. Nos dois polos extremos dessa oposição, encontramos de um lado os autores que desenvolvem abordagem de tipo marxista, do outro, aqueles que protestam contra o individualismo metodológico. Os primeiros insistem nas lógicas de dominação que coagem os indivíduos participantes dos grupos dominados a assumir, de boa vontade ou à força, uma identidade imposta. Os segundos realçam fortemente o aspecto opcional das identidades étnicas. Patterson define assim a etnicidade como a condição na qual determinados membros de uma sociedade, em um contexto social dado, escolhem, o grifo é nosso, realçar determinados traços culturais, nacionais ou somáticos, como base de sua identidade a mais significativa. Contestando as análises de Rex e Moure, que viam nas condições de habitação dos paquistaneses na Grã-Bretanha o efeito da discriminação racial, Daya afirma que o estabelecimento deles nas zonas de transição das cidades industriais é o resultado de uma escolha voluntária e racional. Os autores que realçam as determinações estruturais das identidades étnicas tomaram particularmente como alvo a frase de Barthes, segundo a qual pouco importa saber se os membros de um grupo étnico são dessemelhantes em seus comportamentos manifestos. Se eles dizem que fazem parte dos A em contraste com uma outra categoria B da mesma ordem, isso significa que eles pretendem ser tratados como participantes dos A, a ver sua conduta interpretada e julgada enquanto A e não enquanto B. O ultrassubjetivismo dessa afirmação foi vivamente criticado por sua minimização da coação que se exerce sobre as escolhas individuais da identidade étnica. Liman e Douglas, que se encontram entre os que insistem com mais intensidade nas possibilidades de opções táticas propiciadas pela etnicidade, colocam, entretanto, limites na manipulação das identidades étnicas. Quando afirmamos que os indivíduos étnicos são capazes de soltar as amarras da identidade étnica, isso quer dizer que existem amarras suscetíveis de serem abandonadas. Mas, embora reconhecendo que as condições estruturais globais e as lógicas de dominação coagem o jogo
das interações interétnicas e não oferecem a todos os atores as mesmas possibilidades de manipulação, eles salientam que o poder de impor sua própria definição na situação é apenas raramente distribuído de forma unilateral nas relações intergrupais. Nas sociedades pluriétnicas, o poder dos dominantes tem, entre outros, o efeito de restringir a lista das escolhas possíveis de identidade oferecidas aos dominados. Mas os membros das minorias podem igualmente explorar por sua própria conta as ambiguidades, as incertezas e os mal-entendidos comunicativos sempre presentes nas sociedades etnicamente diversificadas. Para os interacionistas, o conhecimento das utilizações étnicas e das possibilidades de sua manipulação faz parte da competência de todos os membros dessas sociedades, podendo cada um explorá-las com maior ou menor sucesso em função das coações objetivas que pesam sobre ele, como, por exemplo, a cor mais ou menos escura de sua pele, e de sua aptidão pessoal como intérprete para representar o personagem que ele quer impor na interação. Handelman distingue níveis diferentes de opção e de coação conforme as categorias étnicas sejam organizadas de forma lateral ou hierárquica. Numa organização de tipo lateral, os indivíduos têm a possibilidade de escolher as bases, étnicas ou não étnicas, de seus contatos interpessoais, podendo a mesma pessoa ser categorizada em função de diferentes critérios cuja pertinência é avaliada de acordo com a situação de interação. Nas organizações de tipo hierárquico, todos os atributos categoriais de uma pessoa são interpretados em termos de etnicidade, sem que o indivíduo possa fugir a essa designação globalizante. Apenas o primeiro tipo de organização permitiria as manipulações situacionais das identidades étnicas. Essa distinção pode servir para caracterizar tipos diferentes de sociedades, as sociedades poliétnicas ou os regimes de apartheid, representando o polo máximo da hierarquização das categorias étnicas. Ela pode servir para a distinção dos grupos no interior de uma mesma sociedade. A etnicidade nos Estados Unidos é organizada de forma lateral para os étnicos, brancos e de forma hierárquica para os membros das minorias raciais. Enfim, ela pode representar para o mesmo indivíduo formas diferentes de conceber e de acionar as distinções étnicas. Um americano branco, por exemplo, pode conceber a etnicidade como uma ordem hierárquica, com os brancos no topo e os indígenas ou os negros na base, e ao mesmo tempo concebê-la como uma organização lateral, quando ele interage com brancos de uma outra origem. Okamura tenta integrar os dois aspectos da coação e da opção, articulando em sua definição de etnicidade situacional as dimensões estruturais e cognitivas da etnicidade. A dimensão estrutural remete ao quadro das relações intergrupais em uma dada sociedade, incluindo os estatutos políticos e econômicos dos grupos, mas suas proporções numéricas e a distribuição relativa dos empregos, da educação e dos lucros. Ela determina a significação variável da etnicidade como princípio organizador das relações sociais e, assim, o grau de coação que pesa nas escolhas individuais dos atores. A dimensão cognitiva remete à compreensão, por parte dos atores, dos signos e dos símbolos culturais, permitindo-lhes atribuir identidades ou desempenhar papéis étnicos. Quando a coação determinada pelo quadro estrutural é fraca, os indivíduos podem apresentar, ocultar ou negociar suas identidades étnicas segundo a persistência que lhes atribuem em uma situação dada. Quando a coação é forte, os estatutos e os papéis étnicos quase nada oferecem em matéria de escolha.
perenidade versus contingência. Seria a etnicidade uma forma possível de identificação, entre outras, cuja emergência varia de acordo com os contextos e os períodos históricos, ou seria um dado irredutível do comportamento humano? Por que perguntam Molon? Por que perguntam Molon? Os seres humanos trabalham de forma tão obstinada para construir fronteiras étnicas e para defender as identidades definidas por tais fronteiras, apesar do custo manifesto de tais atividades. Por que consagram a isso tanto tempo e esforços, como se tratasse de uma finalidade em si, sem correlação clara com a adaptação e a sobrevivência? A esta questão, as teorias mobilizacionistas, pelo que vimos, respondem que as reivindicações de identidade étnica implicam sempre interesses materiais subjacentes, quando elas não conferem nenhuma vantagem no acesso a um poder ou a recursos materiais. As fronteiras étnicas se enfraquecem e as identidades étnicas tendem a desaparecer. As teorias do grupo de interesse implicam todas, de modo implícito ou explícito, que, sendo a etnicidade uma função da desigual distribuição de recursos entre os grupos, suas manifestações são, consequentemente, levadas ao desaparecimento com uma organização social mais igualitária. O conflito étnico, afirma Braz, é como qualquer outra forma de conflito, habitualmente baseado na raridade dos bens e nas ameaças contra o bem-estar das pessoas. A redução desta raridade e destas ameaças pode assim reduzir ou suprimir os conflitos étnicos. Para os marxistas, é óbvio que as distinções étnicas ou raciais, totalmente ligadas à organização capitalista do trabalho, não conseguirão subsistir as transformações das condições macrosociais das formas de produção do trabalho. O desenvolvimento da etnicidade está inexplicavelmente ligado ao desenvolvimento do capitalismo como primeiro sistema mundo. A tentativa de construir uma teoria das relações étnicas válida para todas as épocas e sob todas as condições parece assim desprovida de qualquer fundamento, na medida em que a experiência étnica não pode relacionar-se senão às relações políticas e econômicas próprias ao modo de produção capitalista e aos fenômenos de exploração e de dominação que acarreta. Voltando-se para esta primeira interpretação, outros autores veem na etnicidade uma resposta ao racismo e à exclusão social. A emergência, a manutenção ou desaparecimento dos grupos étnicos dependeria então, em parte, das políticas sociais encetadas para lutar contra a marginalidade e a desigual distribuição dos recursos. As manifestações identitárias das segundas gerações foram analisadas especialmente como um produto do desnível entre uma assimilação cultural e uma não integração social. A etnicidade seria uma reação à frustração de aspirações induzidas pela interiorização das normas de sucesso social da sociedade de acolhimento, cuja realização se acharia bloqueada pelas práticas discriminatórias em vigor nessa mesma sociedade. Contudo, tais teses são contraditas por numerosas observações, conformes com a lei de Hansen, para quem é o contrário, ou seja, porque atingiram posições seguras, é que os membros da terceira geração podem dar-se ao luxo da etnicidade. Em contraste com essas interpretações da etnicidade ligando sua emergência a condições sociais ou econômicas específicas, outros autores veem na etnicidade uma constante do comportamento humano ou sustentam que a ligação ao grupo étnico e o etnocentrismo são incorporados ao si. Esta última tese, antigamente sustentada pela corrente primordialista, revigora-se com as teorias sociobiológicas ou
com os mais recentes desenvolvimentos da corrente cognitivista, que vê na categorização étnica ou racial uma disposição natural para reagrupar os humanos segundo uma natureza essencial, independentemente do processo de socialização e de interação social. Alguns veem na etnicidade uma forma específica da atividade cognitiva universal de classificação do mundo que derivaria de um totemismo cultural. Para os seres humanos, diz Schwartz, as culturas, como as espécies naturais, dão o que pensar. Antes de ser um objeto para o antropólogo, a etnicidade é uma forma de taxonomia popular que exprime o aspecto autorreflexivo de uma cultura. Para Gallaty, a etnicidade representa um sistema cultural de classes humanas baseado em vínculos que são percebidos como naturais. Ela derivaria de um pensamento totêmico que estabelece uma correspondência entre o nível cultural das classes humanas e o nível natural dos traços históricos substanciais, fornecendo cada um dos níveis o princípio operatório que constitui o outro. Enquanto manifestação de uma capacidade simbólica geral para significar as instituições sociais por meio dos traços bionaturais, a etnicidade não é, de modo conceitual, dissociável de outras formas de identidade que procedem do mesmo fenômeno em níveis diferentes. Ela faz parte de uma série que compreende o parentesco como relação natural entre os indivíduos, o clã como relação natural entre os indivíduos e o grupo e a etnicidade como relação natural entre os próprios grupos. Drummond situa igualmente a etnicidade como um fenômeno da mesma ordem que o parentesco e vê na uniformidade subjacente a estes dois fenômenos o equivalente cultural da faculdade humana de linguagem. Por meio da etnicidade, como pelo parentesco, exprimir-se-ia a formulação cultural universal de sistemas de semelhanças e diferenças essenciais. Para Komarov, a etnicidade representa com o totemismo uma das duas formas historicamente específicas do processo universal de classificação, aquele pelo qual os agrupamentos se autodefinem como unidades independentes ou interdependentes. Dentro da comunidade humana, formulam identidades coletivas em contraste umas com as outras e descrevem os outros e a si mesmos em termos simbólicos como semelhantes, se bem que diferentes. A etnicidade como totemismo é uma classificação subjetiva do mundo em entidades sociais estabelecidas segundo diferenças culturais. Mas, de modo contrário ao totemismo, ela implica a aceitação estereotipada desses agrupamentos em nichos no interior da divisão social do trabalho. Para o conjunto desses autores, o que é universal e sem dúvida primordial é a atividade classificatória como condição necessária da existência social, e não as características historicamente variáveis das identidades étnicas. A. D. Smith, recusando-se totalmente a atribuir à etnicidade um caráter natural ou inato, contesta, contudo, a ideia disseminada segundo a qual ela representaria um fenômeno específico da época moderna. O nacionalismo pode ser perfeitamente uma ideologia forjada nos séculos XVIII e XIX. Ele não se enraiza menos nos sentimentos e nos vínculos étnicos, dos quais podemos refazer a história desde os sumérios e os antigos egípcios. A recente ressurgência étnica deve ser situada não apenas no contexto de um revival étnico mais amplo que, sob a bandeira da autodeterminação nacional, desenvolveu-se desde o final do século XVIII.
Mas este amplo revival só deve ser apreendido como um desenvolvimento e uma transformação dos vínculos étnicos submersos, mas pré-existentes, e como a fase recente de um longo ciclo histórico de emergência e de declínio étnico que prossegue desde o início da história. Reencontraríamos, então, de acordo com ele, na linguagem e no simbolismo do nacionalismo moderno, os antigos mitos de eleição étnicos forjados na antiguidade. Tal concepção aproxima-se da de Armstrong, que observa que quando nos situamos em uma perspectiva de longa duração, o nacionalismo moderno representa apenas uma parte de um ciclo de consciência étnica, cujas manifestações são recorrentes na história. A ilusão do pensamento nacionalista moderno foi a de ver no caráter nacional uma essência permanente, em vez de reconhecer a significação fundamental, mas cabeante das fronteiras da identidade humana. Em outras palavras, a etnicidade é simultaneamente perene e contingente. Perene, já que representa um dado subjacente, sempre suscetível de ser ativado e mobilizado. Contingente, já que as condições e as formas de sua emergência são historicamente determinadas. E é isso, galera. Finalizamos aí o capítulo 5 desse livro. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. E o próximo vídeo será esse aqui, o capítulo 6, o domínio da etnicidade e as questões-chave. Eu vejo você no próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!